Oi, gente, eu saúdo a todos na paz do Senhor, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde para você que vai assistir essa live. Deus é bom, Deus abençoe a todos vocês. Vamos já, começando um pouco atrasado, mas estamos aí, o barulho do sonoro tá nas ruas aí, época de campanha política é assim mesmo, né? Cada um faz sua festa, mas enquanto isso nós estamos fazendo a nossa festa interior, a nossa festa espiritual, louvando e engrandecendo ao nosso Senhor e Salvador, Jeová Deus, Jesus Cristo, Ele que diz que sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu estou aqui, eu sou Edson Santana e quero estar com você alguns minutos, falando para você as coisas boas da vida, falando para você a palavra de Deus, mandando um forte abraço, vamos compartilhando, vamos entrando aqui, deixa eu ver quem está chegando pra gente já mandar um alô. Quero mandar um abraço muito especial ao irmão Enoque, o levita Enoque, aí na cidade de Castro Alves, acompanhando esta live. Enoque, Deus abençoe. Irmão Fred, pastor Fred, Deus abençoe a todos vocês que estão chegando. Vamos dando seu legalzinho aí, que eu quero ver você na telinha aqui do celular, tá bom? Uma ótima noite a todos vocês, um ótimo dia, uma ótima tarde, porque Deus é bom. Os dias são difíceis, mas nós estamos louvando e engrandecendo a Deus. As lutas são constantes, mas nós estamos aqui louvando e engrandecendo ao nosso Senhor Jeová Deus. Deus que está no céu, olhando tudo, vendo tudo e todas as coisas. Ele diz que de onde Ele está, Ele pode contemplar cada habitante da face da terra e contar até cada fio dos seus cabelos, é verdade? Então, Deus é bom e Ele está continuamente olhando para nós. Fábio, tio Fábio aí em Feira de Santana, Fábio Novaes, Deus abençoe a todos aí em Feira de Santana, Juliana, Valterli, Marcelo, Núbia, Henrique, Giovana, Heitor e todos aí acompanhando, amém? Cláudio também, Deus abençoe Cláudio, a todos os seus familiares, mas que Cláudio também está assistindo. Vamos começando, vamos já compartilhando, aí Rafael Jambeiro, meu primo Miller, aí meus tios, meus tios, né? Minhas tias, na verdade, os tios já partiram, minhas tias, meus primos aí, todos acompanhando também lá no Felipe Velho, em Lajeado do Alto também, Guida Som, acompanhando Oswaldo César aí, o representante das cornetas, reparos de corneta Unissom, Moisés, Eletrônica Sectron, Deus abençoe, Brilha Som, também Eletrônica Espacial, nosso amigo Moisés, nosso parceiro aí, Deus abençoe a todos, tá bom? Uma ótima noite a todos vocês, em outras cidades, para você aí em São Paulo também acompanhando, o meu primo Milton, aí em São Paulo, Deus abençoe a todos, nos 4 cantos do mundo, onde você estiver assistindo essa live, que Deus possa abençoar grandemente a sua família, e Ele é bom, e está continuamente nos guardando. Dinha também, Deus abençoe Dinha, Cláudio, amém, Deus é bom. Eu quero mandar um forte abraço também aí para o irmão que está acompanhando a gente, Fernando, Deus abençoe Fernando, também é você que está aí, o irmão Fred, o irmão Carlos, a todos vocês um forte abraço, meu presbítero Carlos, Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus é bom, Deus continue abençoando a todos vocês, tá certo? Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, tá bom? José Mário, Deus abençoe José Mário, acompanhando a gente, o Wilson também, Wilson, amém Wilson, Deus é bom. Deus é maravilhoso, o Senhor dos Exércitos está no controle de tudo e todas as coisas. O ano eleitoral está aí, as campanhas já estão a todo vapor, não é verdade? Mas as pessoas também estão se contaminando com o Covid-19, porque até agora não saiu uma vacina, até agora não parou de ter pessoas doentes, mas eu quero aqui me felicitar com todos vocês e pedir a Deus que abençoe a todos vocês que estão aí enfermos, a todos vocês que estão no hospital, a todos vocês que trabalham em prol da saúde do povo, os enfermeiros, médicos, que Deus abençoe a todos, porque Deus é bom, Mas e o movimento político está aí, mas é bom você que vai atrás, né, do oba-oba, você que vai atrás dos festejos, das festas, você se precaver, usar máscara, usar o álcool em gel, para depois você não tá lá no hospital lá, viu?
Porque tem muita gente que está correndo atrás de movimento político e depois indo para o hospital, certo? E só Deus que sabe a sua imunidade, a minha imunidade, para não acontecer nada pior na minha e na sua vida. Então pega a visão, certo? Os candidatos, depois que passarem a política, ninguém está nem aí para ninguém, certo? Então as pessoas se envolvem muito, não tenho nada contra, você vai se você quiser, também vou se eu quiser. As pessoas se envolvem muito nesse movimento, aí depois está passando o vírus para a mãe, para o avô, para a avó, certo? Aí depois você vai atrás do candidato, que você estava no showmício, não sei aonde, pedir ajuda a ele, certo? Então vamos ficar atentos, porque a coisa não é brincadeira, a não ser que seja mentira da mídia. Esse tanto de morte, esse tanto de pessoas que foram contaminadas, a não ser que seja mentira. Mas caso contrário, até agora, né, milhares de pessoas perderam seus entes queridos, certo? Por conta da pandemia do Covid-19. Então esse engodo de movimento político para atrair as pessoas, que o homem usa às vezes de má fé, muitos homens usam de má fé para atrair as pessoas e depois quem vai sofrer as consequências somos nós, certo? Mas Deus é bom, não tenho nada contra ninguém, certo? Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, estou aqui para falar de Jesus Cristo, estou aqui para falar de Jeová Deus, porque Ele é bom, Ele me livra e te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele tem guardado a mim e a você, Ele tem um plano de salvação para mim e a tua vida, é nisso que eu acredito. Eu acredito em um ser superior que manda em tudo e em todas as coisas, né, Aleph? Deus abençoe. Eu acredito em Deus, um Deus que tem poder de mudar a vida da pessoa quando essa pessoa dá lugar à voz e ao Espírito Santo de Deus. Então eu acredito plenamente na mudança do ser humano, né? Eu acredito plenamente na transformação do ser humano. Ronaldo, Deus abençoe, Ronaldo. E eu quero dizer para vocês, eu quero falar um pouco de espírito, eu quero falar para você um pouco de um movimento que acontece nas igrejas, acontece na vida do cristão, né? E eu tirei aqui alguns versículos da palavra de Deus, mas eu estava vendo aqui no livro de João, que diz assim, João 4, deixa eu me ler aqui, amados, primeira epístola de João diz assim, amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Jeová Deus, porque já muitos falsos profetas, né, se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e não é de Deus, mas este espírito é um espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir e eis que está já no mundo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Roque Nogueira, Lima, glória a Deus. Deus abençoe. Então, eu tenho que fazer prova do Espírito. Eu e você temos que fazer prova dos Espíritos. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço falar em algumas denominações, em algumas igrejas, que eu não estou aqui para falar mal de denominação nenhuma, nem de pastor, nem de apóstolo, nem de profeta, nem de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade, certo? E começa de mim essa verdade. Eu estou aqui para falar de Jeová Deus, né? Porque se todos nós confessarmos que Jesus Cristo veio do Pai e crermos nele, ele vai nos salvar nossas almas. A nossa vida nesse mundo é passageira, nós estamos aqui passando uns dias nesse mundo e temos sofrido tribulação. Maria Luísa, Deus abençoe. Então, eu vejo muitas pessoas envolvidas no mundo espiritual e nós temos que ter, meus amados, discernimento desses espíritos. O que se ouve falar na mídia, na internet, nos dias de hoje, a vida da pastora e deputada Frodilis, e muitos internautas falam, muitos condenam, muitos julgam.
E eu estive ouvindo algumas partes, né? E eu quero ser sincero com os irmãos aqui, com você, que eu não acredito, eu não quero acreditar em tudo que se fala, que se falam da deputada e pastora Flor de Lis seja verdade. Eu não quero acreditar nessas coisas. Por que você diz isso, irmão? É porque é uma pessoa que conhece a Bíblia. Ela é uma pessoa que teve o seu fundamento, que teve a sua vida pautada na palavra de Deus. Certo? Não tenho nada contra ela. O que ela fez ou deixou de fazer é problema dela. Mas eu estou falando porque ela está em nosso meio. Ela pertence ao cristianismo. Ela é autotitulada uma pastora. Então, nós que somos cristãos, nós que somos evangélicos, eu vi o pastor Silas Malafaia falar que a mídia está indo contra, que a mídia condena, que a mídia faz isso, faz aquilo, indo em defesa da irmã e deputada, né? Eu vou chamar ela de irmã, Flor de Lis, certo? E outras pessoas também, outros pastores, vindo a defendê-la. E se eu tivesse cara a cara com um deles, eu diria o seguinte: pega um filho seu e case com ela, ou então vá tomar conta do ministério dela e fique tudo certo. E tente passar engodo na boca da mídia, dizendo que é tudo certo, que eu posso pecar, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, e ninguém pode falar nada. Ora, se eu não quero que ninguém fale mal de mim, que ninguém me apedreje, eu não vou fazer coisa errada. Eu vou vigiar, porque nós temos que vigiar. E quando eu venho falar de espírito, o apóstolo João fala para a gente observar, fazer prova dos espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus. Aí eu fiquei a pensar, e eu quero falar isso antes de entrar na palavra, na mensagem, eu fiquei a pensar para vocês verem como é a pessoa hoje cristã, a pessoa evangélica. Elas, no passar do tempo, elas se acham que está com o nível delas está sim com o Jeová Deus. E quando na verdade nós temos que estar assim. Ele está acima de tudo e todas as coisas. E por que você está falando isso, irmão? Porque eu vi, mediante a tudo que está acontecendo, uma profecia de alguém lá, porque tem esse costume, né? Quando os atalaias estão em festa, quando tem uma festa na igreja, quando tem uma festa no ministério, aí vem muitos pastores, muitos profetas e começa a profetizar na vida das pessoas, principalmente na vida daqueles que estão ali próximos, não é verdade? Vamos compartilhando aí, vamos assistindo aí, em nome de Jesus. Então, foi o que aconteceu com a irmã, a Flor de Lis. Veio alguém e profetizou na vida dela, né? Em alto, em bom tom, que o ministério dela seria uma benção, que ia, sabe, aquela coisa toda. E uma irmãzinha, que vocês sabem muito bem disso, que está aí na internet, uma irmãzinha que ouviu aquela fala, não teve o mesmo comportamento que aquele pastor, que aquele profeta teve, certo? Ou seja, não teve aquele ibope que aquele profeta teve. Então, quando aquele pastor profetizara, aquele profeta profetizara na vida da pastora, que aí está nas mídias, nas manchetes, uma irmãzinha chamou ela de canto e disse: olha, não vai acontecer nada disso, sabe, porque você tem um ponto fraco, e o ponto fraco é a tua família. Só que essa pessoa que profetizaram na vida dela, essa irmã que alertou, não teve um conhecimento ao público, ou o público não conheceu essa irmã, certo? Então o que foi que ela fez, a deputada, a pastora? Ela pegou as palavras, as mesmas palavras que aquela irmã profeta do Senhor, que teve discernimento do Espírito, daquele profeta que estava profetizando, certo? E disse a ela: olha, não vai acontecer nada disso, porque você tem um ponto fraco. E apresentou a ela a situação da família. O que foi que ela fez? Como aquela profeta não tinha ibope, não teve o ibope que aquele que profetizaram na vida dela, ela usou todas as palavras que aquela irmã falou com ela, aquela irmã usada pelo Espírito da verdade, e ainda ela ridicularizou a profeta, ou a profetisa, dizendo que na vida dela, que está aí nas redes sociais, não ia acontecer nada daquilo, e quando na verdade foi um alerta que aquela profeta deu na vida dela, porque aquela profeta também não sabia que eles já estavam vindo, segundo a justiça, envenenando o marido.
Aí eu pergunto a você que está aí do outro lado, você que é cristão, você acredita em todos os espíritos que está na sua igreja, que vai na sua igreja, que vai profetizar na sua vida? Você tem o discernimento espiritual, sabe? Da pessoa, da voz que você está ouvindo, se é de Deus ou não? Porque se eu ouvir uma profecia, eu vou entregar a Deus. Se for uma profecia que esteja me exortando, que esteja me alertando, eu vou entrar em oração e entregar a Deus, porque o mal, ele vem na vida das pessoas. O maligno, Naldo, irmão Naldo, Deus abençoe, ele quer destruir a vida das pessoas. Mas muitas pessoas acham que está com nível assim com Jeová Deus. Luciano, Deus abençoe. Paulo, Deus abençoe, Paulo. Que está com nível assim, então fica ridicularizando e menosprezando os pequenos. Aqueles que são pequenos, aqueles que não são vistos nas mídias. Foi isso que a deputada Frodilize, pastora, fez. Ridicularizou aquela profeta que profetizara na vida dela, que alertou, na verdade, a vida dela, o ponto fraco dela. E ela fez o quê? Ela xingou. Ela xingou de tudo quanto é nome e deixou mais baixo do que um chapéu aquela profeta que teve o discernimento espiritual que aquela profecia que o tal estava profetizando, talvez por causa do movimento, do evento, para dizer, né, para chamar a atenção, porque tem esse má costume sim no nosso meio. E eu estou aqui para falar isso. Tem esse má costume sim em nosso meio, de pessoas querer e se achar com o seu grau espiritual, sabe, assim, compatível com o de Jesus Cristo, ou com dos apóstolos, quando na verdade não, eu não acredito. Eu não acredito, particularmente, eu não acredito que eu tenho poder. Não acredito que eu tenho poder nenhum. Eu peço a Deus, eu peço a Jesus Cristo, porque Ele sim tem o poder de fazer tudo e todas as coisas. E uma vez que eu me achego a Ele, logo Ele vem ao meu socorro. É isso que Davi fala. Certo? Mas o porquê eu estou falando dos espíritos? Por que eu estou falando dessa situação? Porque é uma situação verídica que está aí, certo? E tudo que se fala contra os cristianismos, contra os evangélicos, na verdade, aí então muitos entram em defesa. Acaso o glorioso pastor Silas Malafaia, que ele tem argumento, sabe? Vocês veem, quando é época de política, certo? Época de política, eles apresentam, principalmente ele apresenta o candidato que ele é favorável e induz a igreja dele a votar naquele candidato, certo? Então, isso é modo de um cristão, de um verdadeiro servo de Deus se comportar? Andou o tempo todo falando que o presidente da república é cristão. Um dia ele disse, eu não sou cristão não, eu não sou evangélico não, evangélico é minha esposa. Isso que eu ouvi. Então tem coisas que acontecem na nossa vida. Mas irmãos, você quer o quê? Não, para a mídia não falar mal de mim nem de você? É que eu não sou conhecida? Eu sou internacionalmente desconhecido? Para a mídia não falar mal de mim nem de você, procure dar certo, meu irmão. Pastor, apóstolo, profeta, procure andar certo. Mas as pessoas estão lendo a Bíblia. O irmão me falava, irmão, esses homens que estão em evidência, eles leem a Bíblia e hoje estão chutando como se fosse uma bola de futebol, já sabendo onde vai jogar para fazer o gol, sabe? Porque nós damos ibope a esse tipo de situação. E o Espírito? Qual é o Espírito que está na minha e na tua vida? É o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Jesus Cristo? Eu e você temos que fazer prova todo dia desses Espíritos. Eu estava lendo aqui em Atos dos Apóstolos 2, que todo cristão sabe, todos os irmãos conhecem essa passagem de Atos dos Apóstolos, é o cumprimento ali do Pentecoste que aconteceu, acontecia aquela festa, e estava ali reunido todos os apóstolos, e eles receberam o Espírito Santo, porque foi uma profecia do profeta Joel, e aí todos falaram noutras línguas. E eu me lembro que há um tempo atrás, algumas irmãs, alguns irmãos quando eu participava do círculo de oração,
eles me colocavam para que eu fosse batizado em línguas, falasse em línguas, Shirikan, Terá, Deblas, Dekova, Raya, né? E fazia um círculo de oração e me colocava ali e pedia para ser batizado, e o tempo foi passando e eu nunca falei em línguas, essas línguas estranhas que os irmãos falam, né? Mas você tem alguma coisa contra, irmão? Eu falei, não tenho nada contra, não. Eu leio a Bíblia e tenho discernimento. E onde eu quero chegar hoje com essa fala minha? Eu quero ler aqui o livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa e estava ali assentados, e todos que estavam ali assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme que o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: por quê? Pois que não são esses homens galileus? E todos eles estão falando como pois ouvimos cada um falar na nossa própria língua em que fomos nascidos. Os apóstolos receberam do Senhor o Espírito Santo para falar àquele povo, porque tinha povo ali de várias partes do mundo, de várias nacionalidades, da Mesopotâmia, da Judéia, né? Ponto da Ásia, África e Frígia, né? E também Egito e partes do Líbano, da Líbia e de muitos outros judeus, romanos. Tinha pessoas ali de todas as nacionalidades. E eles receberam o Espírito Santo para falar, cada um na sua própria língua. Certo? E quando aquele povo ouviu os homens falarem, disseram assim: não são israelitas? Diz assim: homens israelitas, escutais as palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, e com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. João começou a falar. E quando João começou a falar, o irmão Pedro começou a falar, as pessoas então pararam para ouvir. E algumas pessoas zombaram, pensando até que os apóstolos de Jesus Cristo estavam bêbados, mas não estavam bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso cada um falava a língua daquele povo que estava ali. E quando Pedro tomou a palavra e começou a falar a todo aquele povo que estava ali, muitas pessoas, quase 3 mil almas, né, se converteu a Jesus Cristo, ao cristianismo, à palavra de Deus, por ouvir aquilo que os apóstolos estavam falando. Essas línguas que aqui são citadas, não é a língua dos anjos, a língua que as pessoas falam espiritualmente, quando as pessoas estão ali falando de espírito para com espírito, que são as línguas, a língua dos anjos. Isso aqui foi em idiomas, que aconteceu em Pentecoste. Foi a linguagem de cada povo, de cada nacionalidade, das pessoas que ali estavam. Então, o que é que eu quero dizer para com isso? As pessoas dizem assim, alguns irmãos assim, é porque hoje não acontece na igreja aquilo que aconteceu em Pentecoste, né? Que bom seria que os servos, as servas, todos que estavam ali, os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas. Que línguas foram essas? Línguas estranhas? Não. Foi a língua da nacionalidade de todo aquele povo que estava ali naquela festa em Pentecoste. Mas as pessoas trazem isso, muitas pessoas que não leem ou que não têm o entendimento,
dizendo que eu e você temos que falar em línguas estranhas. E eu vi muitas pessoas sair da igreja frustrado porque dizem assim: eu não tenho o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus, irmão. Eu falo assim, eu pergunto, como assim? Eu não falo em línguas estranhas. Mas para ter o Espírito Santo de Deus, você precisa falar em línguas estranhas? Onde que está escrito isso? O selo do Espírito Santo de Deus é falar em línguas estranhas? Então todos são, a Bíblia diz, todos são pastores, todos são apóstolos, todos têm um dom de cura, todos têm um dom de milagre, todos têm um dom de língua, o apóstolo Paulo fala, todos têm. E por que eu tenho que falar em línguas? Você tem que falar em línguas. Deixa eu ser sincero com os irmãos, às vezes que o culto na igreja está uma maravilha, me dá vontade de sair correndo a igreja toda e gritando glória a Deus, mas isso vai acontecer o quê? Isso é a manifestação interior minha, amém? Isso é um momento de alegria minha, que só vai fazer o quê? Entristecer na maioria das vezes aquele irmão, aquela irmã que está ali buscando, querendo falar em língua, querendo falar, querendo profetizar, querendo aquela coisa. Então tem muitas pessoas no meu meio que faz um movimento, que causa um movimento para achar ou para demonstrar que tem um nível de espiritualidade assim com Deus, com Jesus Cristo, e não é dessa forma. E eu fiquei até que meio frustrado, porque eu disse, tem um monte de irmãos e irmãs que falam em língua, e eu não falo, por quê? Será que Deus tem alguma coisa contra mim, que eu não falo em línguas estranhas? E eu fui ler a Bíblia. Cuidado com os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, os frutos do Espírito, eu estava lendo em Gálatas também, os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É falar em línguas? Sim. Cada um, Deus dá um dom. Não é eu que vou determinar o que você vai fazer. Não é eu que vou determinar que Deus vai te batizar, que Jeová Deus vai te batizar para você falar em línguas, ou você ser um profeta, ou você ser um pastor, ou você ser um apóstolo, não. Porque isso não vem de mim. Então tem muitas pessoas hoje que estão sendo enganadas, ludibriadas por falsos profetas, por pessoas que apregou a palavra de Deus, mandam uma mensagem bonitinha, condiz, na verdade, com aquela situação que você e eu estamos vivendo, e depois, quando manda esta mensagem, já começa a cobrar um valor para você acessar os vídeos, para você acessar as mensagens. Então eles estão fazendo o quê? Negociando a palavra de Deus. E isso não é de Deus. Eles estão negociando, fazendo permuta, vendendo a palavra de Deus. Eu estou aqui falando para você, eu não estou lhe cobrando, nem quero lhe cobrar nada não. E é o dever de todos aqueles que foram chamados para pregoar a palavra de Deus, sem cobrar e sem querer nada em troca. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, quem vai nos recompensar é Deus. Mas hoje, no mundo hoje que estamos vivendo, é por isso que está acontecendo essas coisas no nosso meio. É por isso que está acontecendo isso com a deputada e pastora, está acontecendo na vida de muitas pessoas, porque acham que está assim com Deus, e não está. Nós seres humanos somos inferiores aos anjos, nós seres humanos somos inferiores, mas o que está acontecendo no nosso meio, no nosso mundo, é coisa horrenda, terrível. Aí eu fiquei pensando, quando eu ouvi a justiça, quando eu vi os representantes da justiça falar da vida daquela irmã. Aí eu pergunto a você, isso é manifestação da obra do Espírito Santo de Deus na vida dela? Não é. Não é manifestação nunca do Espírito Santo de Deus na vida de Flor de Lis, na vida de muitos que estão aí, na vida daquele padre que estava roubando as pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, porque tem pessoas hoje no nosso meio que é assim, nós somos assim, se eu der isso aqui, um controle desse a você e dizer assim, é de graça, muitas vezes a pessoa chega aqui e eu faço um serviço e diz, quanto é? Eu digo, não é nada não. Não, pastor, aqui não, eu faço por amor à profissão. Mas as pessoas hoje, muitos pastores, muitos profetas, muitos apóstolos,
Conhecendo e sabendo a nossa necessidade, nós somos gananciosos, sim. Nós queremos sempre alguma coisa, sim. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa, porque ninguém faz nada de graça. O que eu estou fazendo aqui é pregando a palavra de Deus para você, mas eu tenho um interesse. Qual o interesse que eu tenho? De ser salvo. Não é de graça o que eu estou fazendo, porque quem vai me recompensar é Deus. Mas hoje não, muitos homens, vendo a necessidade do povo, eu tenho um amigo aqui, ele está assistindo, ele disse que estava quebrado financeiramente, ele foi para uma igreja, uma denominação aí, chegou lá, o irmão pediu que ele depositasse X. Toinha, Deus abençoe, Marli também, Valnei Santos Passos, que ele depositasse X. O cara já estava literalmente sem nada, ele vai depositar o quê? Então, o evangelho que está sendo pregado hoje é uma permuta. Esses espíritos que estão usando esses homens é um espírito é um espírito que não é o de Deus, não é o de Jeová Deus. É um espírito de usura, de ambição, de inveja, porque eles estão trabalhando em cima das nossas necessidades. Se a pessoa está necessitada, pronto, logo começa a vender coisas, logo começa a oferecer coisas para que supra a necessidade daquele que está precisando alguma coisa, algum benefício. E as pessoas querem algo palpável. Às vezes a palavra por si só não está mudando a vida das pessoas, mas é porque a palavra não tem poder? Não. É porque as pessoas não estão dando ouvido à palavra. É por isso que não está mudando a vida. Está depositando sua fé no apóstolo, no pastor, na pastora e não sei quem, e sua vida nunca muda. A vida de muitos cristãos nunca muda, porque fica depositando a fé no ministério, no pastor A, no pastor B, no pastor C, no apóstolo tal, e a vida da pessoa nunca muda, porque a vida dela é pautada, a fé dela é pautada, é como se fosse um pendão, depende daquele outro lá. E a minha fé e a sua fé tem que ser segura, tem que ser construída na rocha, como aquele homem prudente que construiu a sua casa na rocha. A minha, a tua casa tem que estar na rocha, não é construir na areia, não. É por isso que quando muitos pastores pecam, muitos pastores caem, a tendência é muitos obreiros cair também, ir atrás também, e a igreja se entristecer, porque tem igreja que se assegura no pastor. E é esses espíritos que estão usando as pessoas, porque nem todo espírito, diz o irmão João, vem de Deus e é de Deus. Esse que o mundo já é do maligno. E o que tem se levantado, irmão, de falsos profetas, de enganadores no nosso meio, aí o pastor Silas disse que não pode falar, que as pessoas estão falando do cristianismo, do evangelho, mas se as pessoas estão dando lugar, irmão, se as pessoas estão andando errado, como é que não vai falar de uma situação dessa? Quando eu ouço o delegado falar aquilo da irmã. E outra coisa, observe aí nas redes sociais, porque é aquilo, tem irmão que pode ser um eu também, pode ser qualquer um. Ele é camuflado, o espírito é camuflado. Ele vive 10, 20, 30 anos ali, bonitinho, mas quando alguém mexe com ele, ou quando acontece alguma coisa, ele já começa a se rebelar, já mostrar quem é ele, quem estava por trás. É o caso da irmã pastora Flor de Lis. Aí agora veja o que é que ela está falando na internet, que ela tem meus advogados. Meus advogados. Por quê? Porque muitas pessoas, muitas pessoas que eu nem conhecia os louvores dela, eu vim conhecer outro dia aí, que me apresentaram, minha esposa disse, aí os louvores da irmã, e para falar a verdade, ela louvar muito bem, mas está louvando a Deus com essas atitudes? Aí a gente não sabe, idolatra Flor de Lis, e Flor de Lis toma veneno para matar o marido, diz a justiça que eu não vi, certo? Aí o pastor não quer que fale. Como é que não vai falar se o irmão está errado? Mas o senhor está falando para condenar, para julgar, não, para se consertar, para tomar vergonha na cara e servir a Deus verdadeiramente. Aliás, quando se fala de Deus, eu não sei que Deus é que essas pessoas servem, porque eu sirvo a Jeová Deus, ao Deus que está no céu. O nome dele é Jeová Deus, o Senhor dos exércitos, o tremendo em poder. E é isso que está acabando com
com o nosso cristianismo aqui no Brasil e no mundo. Sabe? Eu vejo coisas horrendas que esses irmãos fazem. E dizem que é de Deus. E cada um tem seu grupo de seguidores. Cada um tem seus seguidores. E dizem que é de Deus. Que espírito é esse que está usando esse povo? Aí agora ela vem, né? Ela vem com cinismo. Ela vem dizendo que vai processar os YouTube, que vai processar não sei quem, que isso e aquilo, debochando das pessoas por estar falando, cometendo um erro que ela fez. Diz a justiça que praticava, ia para essas casas aí de swing, disse daquilo outro. Eu não quero nem acreditar que ela, conhecedora da Bíblia, conhecedora da palavra, fazia esse tipo de coisa. Aí tem irmãos que vêm em defesa. Tem irmãos que não quer que fale essa verdade. Como é que eu vou tapar o sol com a peneira, irmãos? Mas isso tem que acontecer no nosso meio mesmo. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu vejo falar dos Espíritos, para eu e você fazermos prova dos Espíritos, quando eu vejo isso acontecer, eu também acalento o meu coração, porque isso tem que acontecer no nosso meio mesmo. São falsos profetas, apóstolos, falsos apóstolos, ultrapassam até os feitos do maligno. Aí o pastor não quer que eu fale isso, o irmão não quer que eu fale essa verdade, mas eu falo, porque se for um eu, vocês podem falar também. E é isso que está acabando. Eu fico até sem moral de falar para vocês da palavra, para falar de vocês, do poder da palavra, porque o poder da palavra transforma as nossas vidas, mas na vida de muitas pessoas não muda não, irmãos, ela se camufla, é um espírito ruim camuflado na vida de muitas pessoas. Aí quando sobe no púlpito, canta bonito, prega bonito, fala em línguas, fala a língua dos anjos, é aquela coisa toda, e todo mundo dando glória, e o coração da pessoa voltado para fazer o mal. E eu vou me calar com a situação dessa? Eu vou concordar com isso? Não. Mas eu devo fazer o quê? Entregá-la a Jeová Deus. E para que ele e ela venham se arrepender. Família parecendo um casa do terror. Sim, eu não estava querendo falar nisso não, mas quando eu li falar dos espíritos, e que o João disse que para eu fazer prova dos espíritos, isso é fazer prova do espírito, irmão. Do espírito do anticristo que já está no mundo. As pessoas que são introduzidas em nosso meio, o verdadeiro joio misturado com trigo, mas quem vai fazer essa colheita não é eu não, é Deus, é Ele, Jeová Deus, que vai fazer essa colheita e que vai fazer essa separação. Eu estava vindo ali, deixa eu falar isso aqui, outra coisa que eu fico triste também é essa questão de bullying. Muitas pessoas ficam fazendo bullying com as outras porque tem uma deficiência, tem uma situação. Isso não é coisa de ser humano, de crente, de pessoa que tem o Espírito Santo, não. Aí o menino passou ali, o outro xingando ele, sabe aquela coisa? Eu peguei a minha motoca e fui atrás, chamei ele, disse: meu filho, faz favor, diga aí, Edson. Quando alguém lhe xingar, quando alguém pôr esse nome em você, você chama ele em particular. Eu sei que é difícil. Chama ele em particular e diz assim: olha, você deve dar graças a Deus que você é perfeito, você é bonito, você é simpático, você é isso e aquilo, sabe? Aí eu fico pensando, um espírito desse que usa essas pessoas. Aí quando um jovem desse vai se deitar na cama, o que é que passa na mente de uma pessoa, de um jovem desse? Aí quando acontece as barbárias, certo? Quando acontece as tragédias nos colégios, nesse outro lugar, aí vai todo mundo orar, vai todo mundo rezar, vai todo mundo fazer não sei o que e repreender o mal. Mas o mal muitas das vezes está dentro de nós. Está dentro de nós, desses jovens que ficam fazendo bullying, desses pastores enganadores, desses profetas enganadores, desses levitas enganadores. E quando tem um simples que transforma, que transmite a verdade, que é verdadeiro, passa por luta, por dificuldade, é até, sabe, é até motivo de chacota para alguns que estão em evidência. Tem muitas pessoas, tem muito servo de Deus na terra, com verdade e com sinceridade, mas às vezes é ridicularizado. Foi isso que Frodilis fez com aquela irmã que profetizaram na vida dela, dizendo contra aquela profecia que ela ouviu lá no púlpito.
É isso que acontece nos dias de hoje, e eu não posso me calar diante de uma situação dessa. Eu não posso me calar, porque eu e você temos que... Mas, irmão, o que é que eu faço? Eu não tenho poder nenhum de transformar a tua vida, não. Eu não tenho poder nenhum de fazer nada em sua vida, não. Porque se eu tivesse, eu fazia primeiro na vida da minha família, certo? Aí você vê vida de muitos pastores aí, família de muitos pastores aí destruída. E aí ele tem poder de mudar a minha vida? Você vê a vida de uma irmã dessa aí, você acha que ela tem poder de transformar a tua vida? Ela não tem poder, não. Nem eu tenho poder, nem ninguém tem poder. Quem tem poder é Deus, é Jeová Deus, é Jesus Cristo. Quando Ele quer operar na minha e na tua vida, quando eu e você damos lugar ao Espírito Santo dele e da verdade. Então eu perguntei a Jeová Deus, Deni, o Senhor me chamou para eu falar em língua, ou eu não sou nada, eu não sou ninguém? O irmão me perguntou qual é a evidência de que tem o Espírito Santo. Aí eu disse, eu não sei não, mas eu vou lhe responder, Deus vai me dar a resposta. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu nada seria. Então o Espírito que tem que estar na minha e na sua vida é o amor. Mas é difícil amar o próximo? É sim. É verdade, é difícil sim amar o próximo. Mas Jesus Cristo diz que é para eu amar o próximo. Mesmo que esse próximo seja uma caixa cheia de pedra, molhada. Mas eu tenho que estar com ele, eu tenho que carregar, eu tenho que tolerar. A tolerar, né? É isso. Não posso odiar. Eu não posso odiar macumbeiro, eu não posso odiar homossexual, prostituta, traficante, ladrão. Eu não posso odiar ninguém. Porque senão eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Eu devo amá-lo, entregar ele a Jeová Deus. E dizer, olha, Deus pode mudar a sua vida. O irmão disse para mim, irmão, o senhor fala tanto desse Deus que o senhor parou de beber, coisa e tal. Eu falei, é verdade, e eu não consigo parar de beber. O que é que eu faço? Já fui na igreja, já fui não sei aonde e não consigo parar de beber. Eu disse, vem cá. Quando você diz assim, eu não quero beber, você vai pro bar? Ele fala, vou. E lá, quando você diz para os seus colegas que você não quer beber, os colegas fazem o quê? Diz assim, olha, você vai beber sim. Você pode botar suas mãos para trás, amarrar, que vai um lá e põe na sua boca e você bebe. Vou até beber um pouquinho aqui de... Olha. Eu não posso ter uma de ouro, eu tenho uma parecida, né? Glória a Deus. Quando você vai no bar que alguém lhe oferece cachaça e você diz que não quer, você faz o quê? Eu disse, eu não bebo. Mas alguém vai lá, pega, se você amarrar suas mãos para trás, você pega, alguém pega e põe na sua boca e você bebe, não é verdade? É. Então, um cigarro, maconha, a mesma coisa, não é? É. Então é você que tem que determinar que não quer. É você que tem que determinar na sua vida que você não quer. Um irmão se converteu, isso já faz um tempão, eu lembrando aqui, louvado seja Deus. Aí ele disse assim, ele era um beberrão. Ele disse assim, eu não quero beber mais. Aí os amigos disseram assim, olha, vamos reunir todo mundo e jogar cachaça em cima dele. Já que ele foi batizado, vamos batizar ele com cachaça. Eu digo o que eu vi. Aí pegaram um copo de cachaça, jogaram na cabeça do moço. A cachaça escorreu, mas não entrou nem uma gota na boca dele. E ele não voltou a beber mais. Ele disse, eu não quero, eu falei com Deus, eu fiz um compromisso, eu fiz uma aliança com Deus, e eu não quero mais beber. E isso, quando eu e você não temos essa força, que nós somos fracos, sim, a carne inclina-se ao pecado. Quando eu e você não temos essa força, nós temos que nos apegar a Jeová Deus, a Jesus Cristo, e dizer e pedir a Ele que nos ajude. E Ele nos ajuda. Mas todo dia eu tenho que lembrar daquilo que eu falei com Ele, que eu não quero isso. Eu não quero isso que é ruim. E o Espírito Santo logo habita em mim e em você. Habita em mim e em você. E toda vez que pensarmos em fazer algo errado, Ele já nos corrige. E nós conhecemos o Espírito Santo que o mundo não conhece. É esse que é o Espírito que tem que estar na minha e na tua vida. Aí eu pensei, e eu não falo em línguas, e eu acho que eu nunca vou falar, porque eu nunca orei a Deus para Ele me batizar em línguas, para falar Shirikanterá de Blas de Goverraia, porque hoje tem até escola para falar em línguas. Mas eu dizia ao Espírito Santo de Deus, o Senhor me chamou para falar em línguas, e assim diz o Senhor, chamei-te para falar a verdade que as pessoas entendam. E se um dia Ele quiser me batizar, que eu fale em línguas estranhas, que eu fale, agora não para me vangloriar, nem para me amostrar.
porque a palavra nos exorta. Se tiver um ou dois falando, por muito, dois falando em línguas estranhas, que esteja um intérprete. Se não tiver, cale-se, fique quieto, porque você está falando, quem está falando em língua, está falando diretamente com Deus. E não traz exortação nenhuma para a igreja. Mas aquele que profetiza, exorta a igreja. Certo? Aí o apóstolo Paulo diz assim: mas eu quero que todos os meus irmãos falem mais em línguas. Mas por que o apóstolo Paulo falou isso? Para falar em língua dos anjos? Não, para falar em idiomas. Porque quando vem um pastor dos Estados Unidos para aqui, tem alguém para interpretar o que ele fala. E na época do Pentecoste, no dia de Pentecoste, se tivesse um baiano, um brasileiro lá, os apóstolos iam falar em português para que eu e você entendesse. Esse que é o mistério. Isso é que nós precisamos entender. Aí, logo quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler Coríntios 13, Coríntios 12, 14, Gálatas, quando eu comecei a ler a questão dos espíritos, que fala dos espíritos, logo eu comecei a entender que eu não tenho obrigação nenhuma em você, meu irmão, que está aí na igreja, porque eu sei que tem muitos irmãos que ficam frustrados, sim, fica assim, triste, quando está quase todo mundo na igreja falando em língua e ele ou ela não consegue falar. Eles estão errados. Diz a palavra, eles estão errados, porque não tem ninguém para interpretar o que eles estão falando e a Bíblia manda se calar. É isso que acontece. E muitas pessoas se frustraram porque acharam que não tinha o Espírito Santo de Deus e hoje está pior do que antes. Muitas pessoas hoje estão pior do que antes porque achavam que não tinha o Espírito Santo de Deus porque não falavam em línguas estranhas. Aí se decepcionaram porque não teve discernimento do Espírito. É isso que acontece, como nós hoje estamos vendo a realidade. Então nós precisamos ter discernimento do Espírito. Nós precisamos pedir a Deus, a Jeová Deus, discernimento, o que é certo e o que é errado, para que façamos e para que o Espírito Santo de Deus nos proteja e nos guarda de todo esse mal, assim como deu discernimento àquela irmã profetizar e mostrar a ela que era uma profecia mentirosa, que aquele profeta profetizara na vida da pastora e deputada que está aí nas mídias, que é cristão, que é evangélica e que diz a justiça que mandou matar o marido. Aí hoje muitos vêm a público, muitos até que andavam assim com ela, dizer da vida dela. E por que não falava antes? Porque estava sendo mantido pelas pessoas, pelos jocas bobocas que estavam ali naquela igreja, naquela denominação, que inclusive tem até a fachada com ela e o marido. Porque muitos hoje fazem isso, que ele se promove, não promove a Jeová Deus, a Jesus Cristo, nem o Espírito Santo não, ele se promove. Veja como é essas igrejas desses pastores aí. R.R. Soares, irmão R.R. Soares, não tenho nada contra ele não, mas ele promove logo a fotografia dele, o Valdemiro, o Edir Macedo, não sei o Silas, né? Mas tem um monte aí que tudo é colocar logo a foto deles. Aí se eu sou um pastor e eu tenho uma igreja, eu vou colocar a minha foto, que é para você saber que é a minha igreja, que ali opera milagres. O milagre opera na minha e na tua vida, irmão, quando eu e você damos lugar ao Espírito Santo de Deus. E vocês sabem disso, que na vida de muitos pastores, na vida de muitas pessoas, na vida de muitos pastores, de muitos apóstolos, tem irmãos, tem filhos que andam tudo errado e eles não têm poder nenhum de mudar a vida, minha nem sua não. Mas nós depositamos fé no homem. Os cristãos, muitos evangélicos hoje, depositam fé no homem, não depositam fé em Jeová Deus, nem no Espírito Santo de Deus que pode mudar a vida. Eu não estou dizendo que ninguém precise de ninguém, que nós precisamos sempre um do outro. Mas eu tenho que fazer prova do Espírito. E esses espíritos, Edson, Deus abençoe, Edielson também. Esses espíritos que estão acabando com a vida de muitas pessoas. É por isso que vocês veem irmão adulterando, vocês veem pastor hoje em adultério, certo? Pastores que outrora eram uma bênção e muitas ovelhas tristes, porque eles se acham que está no nível que Deus, sabe, já não pune mais, já não faz mais nada, que está tudo certo, que está tudo bom, que pelo conhecimento que ele tem, e ainda continua meio mundo de gente cega, seguidores desses lobos devoradores, que não dão discernimento à palavra de Deus. É isso que nós temos que ter, pastor. Irmão José Paulo, pastor ali da igreja fraternal. Ter esse discernimento espiritual.
que nós somos servos do Senhor, nós pedimos, nós clamamos a Ele, nós não determinamos nada, porque quem determina e faz em nossas vidas é Ele. Se Ele quiser fazer hoje, Ele faz. Uma profeta disse que já estava determinado, e até notei a data, que o Covid-19 ia acabar. Eu notei a data, no dia que eu vi o vídeo dela. Eu estou esperando acabar. Porque se foi Deus que falou, vai acabar mesmo, vai extinguir da terra, vai sumir. E se foi ela, vai continuar. Certo? Então eu tenho que fazer essa prova. Mas porque eu vi a profeta falar, então eu vou para o meio do povo pular, eu vou para o meio do povo ser cuspido, ser chapiscado de cuspilina, disso, daquilo. Eu não vou não. Mas tem muitos cristãos que estão indo atrás disso. Porque, Deus me guarda, Deus me protege, sabe? Eu sou assim com Deus, então eu vou pro comício, sim. Eu vou atrás da carreata, sim. Do meu candidato, da minha candidata, eu vou, sim. Porque quem vai me livrar é Deus, é? Pois, o inimigo disse a Jesus Cristo, tu não é filho de Deus, se joga daqui do monte. Jesus Cristo deu a resposta a ele. Certo? Não atentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverás o homem, já que ele mandou transformar o pão, a pedra em pão. Aí nós que somos seres mortais, queremos ter um grau de santidade, de que somos melhores do que o Espírito Santo de Deus. Nós não somos, irmãos. Nós somos inferior aos anjos. É quando a irmã me perguntou, na sua igreja tem mistério? E veja bem, muitos esses irmãos que gostam de mistério, aqui eu vi um irmão falar assim, olha, onde tem fé demais. Onde tem fé demais eu tenho medo. Diz que tem fé, sabe? As pessoas estão indo, então na sua igreja não tem mistério, não tem revelação? Tem sim, tem a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus. E é a palavra que vivifica. É o Espírito Santo de Jesus Cristo que está aqui na terra que nos transforma. A palavra, quando eu ouço a palavra, quando eu guardo a palavra. Porque se eu for observar as Bíblias, todas as Bíblias que eu tenho, e for contra, sabe, ao que muitas pessoas falam, eu nem na igreja estaria mais. Nem na igreja eu estaria mais, porque uma Bíblia é uma versão, outra Bíblia é outra, então causa aquela coisa, mas eu não tenho esse negócio com Bíblia, eu não tenho esse negócio, eu quero uma Bíblia que eu entenda e acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, que é o manual de instrução. Se ele quiser acrescentar, ele acrescenta, se ele quiser tirar, ele tira. Eu não tenho nada a ver com a vida deles, como teve um pastor aí, um cantor aí, que escreveu a Bíblia dele. Eu não tenho nada contra a vida dele, Thales, né? Não tenho nada contra a vida dele, ele escreve o que ele quiser. Se eu quiser pegar uma Bíblia minha aqui, colocar uma foto aqui, acrescentar uma página aqui, eu acrescento com o que eu quiser. Mas quem vai me punir, é Deus. Eu não posso acrescentar nem diminuir, eu só posso falar a verdade. E a verdade é essa, meu irmão, minha irmã, faça a prova do Espírito. Viva em espírito, procure buscar de Deus, ore a Deus, Deus, isso está certo, Deus, eu quero mudar a minha vida, transforma a minha vida, porque tem muitas pessoas no nosso meio, eu sou testemunha disso, que foram transformadas pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Quando ouve a palavra de Deus, quando o irmão prega a palavra de Deus, aquilo entra no coração e aquela pessoa nunca mais esquece daquela palavra. E logo o Espírito Santo se apossa daquela pessoa e ela é uma pessoa cheia de virtude. Porque eu conheço muitas pessoas que falam em línguas estranhas e é enrolado, não compram um novelo, não compram uma caixa de fósforo no comércio. E isso é de Deus? Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus? Mas eu devo fazer prova do Espírito para ver se é o Espírito da verdade ou não. Porque o Espírito da verdade, ele nos exorta, ele nos diz quando nós estamos certo ou errado. E é esse Espírito que eu tenho que ter na minha vida, no meu cotidiano. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas por conta de muitas pessoas que são usadas pelo Espírito enganador. Pelos espíritos enganadores que já estão no mundo, que já está na terra.
E ainda o pastor não quer que falamos a verdade quando o irmão erra? Passar a mão pela cabeça, não, temos que denunciar. Por isso que João Batista denunciava, teve sua cabeça cortada quando ele passava com a mulher do irmão e João dizia: olha, essa mulher não é tua, essa mulher é do teu irmão. E quando ela teve a oportunidade, mandou cortar a cabeça do profeta. Ele estava fazendo o quê? Julgando, condenando? Não, ele estava exortando, falando a verdade para o rei Herodes. E esta é a verdade que nós cristãos temos que falar. Não é condenar, porque ninguém tem o poder de condenar. Eu não sou juiz nem advogado. Ninguém foi constituído aqui advogado nem juiz, porque o único juiz e advogado chama Jesus Cristo. Ele que dará sentença a esses irmãos que andam errado. E qual é o meu dever e o teu dever? É falar a verdade e dizer: você está errado, conserte seus caminhos perante o Senhor, se arrependa que Ele quer te salvar. Não é ficar fazendo chacota das pessoas que estão falando o que a justiça diz, não. Olha o ar de cinismo daquela irmã. Olha, veja o espírito agora que está usando ela para vocês verem se é aquele mesmo espírito do louvor, se é aquele mesmo espírito da mensagem. Não, é pior ainda. Aquilo ali estava camuflado, sabe? E eu sou uma casa, você é uma casa. E você pode habitar qualquer espírito. Mas eu peço a Deus e a Jeová Deus, e você deve pedir que se aposse de você, que mora em você o Espírito Santo de Deus, na verdade. Irmão Oswaldo, Deus abençoe. Oswaldo César, aí grande representante aí dos reparos e twitters e transformadores também da Gilson. Amém, irmãos? Essa é a verdade que eu tenho que falar para os irmãos. Eu não posso me calar diante de tudo isso que eu estou vendo que fica criando assim, sabe? Uma confusão na minha... E eu tenho que falar, porque é verdade. E a palavra de Deus é essa, é nos exortar para que eu e você não sejamos enganados. Que o que mais as pessoas hoje estão usando é de engano, é enganando as pessoas simples, irmão. As pessoas que não têm discernimento espiritual, estão sendo levadas por vento de doutrinas. Por isso que é uma confusão religiosa hoje. Parece que eu estou vivendo naquela época da Torre de Babel, irmãos. Cada um fala uma língua. Eu vejo o irmão pregar: olha, quando você sonhar, conte seus sonhos para que você se torne um governador, porque foi assim com José. José sonhou e contou seus sonhos aos seus irmãos. Os seus irmãos o venderam para o Egito e lá ele se tornou governador. Conte seu sonho. Eu vejo falar essas mensagens. Depois eu ouço outro falar: não conte seus sonhos. Não conte seu sonho, porque senão você vai ser jogado no buraco. Você vai ser vendido como escravo. Portanto, quando você sonhar, guarde seu... Peraí, é para eu guardar ou é para eu falar? A Bíblia diz o quê? O que foi que José fez? José contou ou não contou? Então eu vou fazer o que a Bíblia diz. É para eu contar. Então, hoje, a religião estão construindo uma verdadeira Torre de Babel. Ninguém mais está falando a mesma língua, não. A prova disso está aí nas redes sociais. A prova disso está aqui, eu falando para vocês. Ninguém está falando a mesma língua. Mas é o Espírito Santo de Deus? Possa ser que sim. Eu tenho que fazer prova, eu tenho que ter discernimento. Porque em cada um o Espírito opera de maneira diferente. Assim como é a minha boca, assim como é os meus braços, as minhas pernas, assim como é você. Mas todos os membros formam um corpo, e o corpo de Cristo. É isso que nós temos que ter, o discernimento. É isso que nós devemos buscar de Jeová Deus, de Jesus Cristo, o discernimento espiritual. E quando a minha fé estiver fraquinha, quando eu estiver, sabe, pendengando, como diz aqui, eu tenho que buscar de Deus, do Espírito Santo, um revestimento. Eu fiquei pensando ali, louvado seja Deus, Davi, todo o exército de Israel, com medo do gigante Golias. Todo o exército de Israel, com medo do gigante. Mas como um menino, quando um menino simples, singelo, pastorzinho de ovelha, chegou lá que viu
ele não viu simplesmente um gigante. Ele viu um homem. Ele viu um homem que poderia sim ser derrotado pela palavra do Senhor. E por isso que Davi venceu. Por isso que Davi venceu, porque Davi teve discernimento espiritual. Não foi visionário como todo o exército de Israel que estava ali com medo do gigante, não. Esse é o discernimento espiritual que eu e você temos que ter. O discernimento espiritual de Davi. Achar e ter certeza em nosso coração, em nossa mente, que eu posso vencer toda luta e toda adversidade. Mesmo que o rio, mesmo que a maré está vindo contra, né, as situações adversas da vida, mas eu tenho aquela fé dentro de mim que vai dar certo. Vai dar certo. Mesmo que não dê, mas eu tive aquela certeza. O irmão falou para mim: você é meio maluco, Edson. Eu cavei um poço artesiano em 2012, se não me falha a memória. Depois cavei mais outro. Ele disse: rapaz, tu cavou três poços artesianos. Um com 75 metros, outro com 88, outro com 108. E dois não deu água e um deu água. Eu falei, e eu agradeci a Deus pelos dois que não deu. Porque eu tive condições de mandar cavar mais dois, mesmo que não deu água, mas eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu tive... sabe? Eu tive as condições de cavar, mesmo que não deu água. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço tudo a Deus, tudo. Tudo eu agradeço a Deus. Pronto. Então, quando tudo eu agradeço a Deus, tudo quando eu louvo a Deus, o inimigo não tem poder na minha e na tua vida. Porque tem pessoas que têm o poder, que tem o agir do inimigo de colocar as pessoas para baixo. Não vai dar certo. Não, isso não. Vamos analisar a situação e vamos ter bom ânimo. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus abençoe a todos. Façamos prova do Espírito, porque Deus quer que sejamos obras dele, porque foi ele que nos fez com suas mãos. Ele, Jesus Cristo, foi que nos criou, soprando em nossas narinas, nos dando fôlego de vida. E esse fôlego de vida que eu e você temos que ter é para louvar e bendizer a ele, e falar a verdade, viver na verdade, em retidão. Temer a Deus, fazer prova dos Espíritos, não se deixe ser enganado, não. Busque a Deus, ore ao Senhor, porque Ele vai mostrar o caminho a você. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que vocês não se entristeçam com essas situações que estão acontecendo com os nossos irmãos. Porque assim como tem muitos irmãos hoje charlatões, tem muitos irmãos hoje presos. Tem muitos irmãos hoje que foram mortos por conta da verdade, por conta do evangelho. Enquanto isso, muitos que estão aqui, que têm um livre-arbítrio, ficam usando de engano na casa do Senhor. Fica usando de engano. É verdade, irmãozada? Fica usando de engano na casa do Senhor. Fazendo das pessoas negócio. Usurpando, mentindo, defraudando, dizendo que são usadas pelo Espírito Santo, quando na verdade não é o Espírito Santo. É isso, meus irmãos, que nós temos que pedir a Deus: discernimento espiritual. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. A semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui. Porque Deus é bom. Compartilhe essa live. Quando terminar aqui, vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, porque todas as lives que eu faço aqui no Face, eu posto no YouTube, no meu canal Edson Santana, de Olho na Verdade. Então se inscreva, porque quando tiver um índice, um número de pessoas, eu vou fazer pelo YouTube. Amém? Então, o meu querer, o meu pedido é esse, que vocês indiquem outras pessoas para se inscreverem no meu canal Edson Santana, de Olho na Verdade. Estamos aqui para falar a verdade. Estamos aqui abordando o assunto do cotidiano, né? Trazendo a palavra de Deus, para que eu e você possamos aprender da vida, porque a vida é uma verdadeira universidade. E aprender, é claro, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus.
Eu louvo e agradeço ao Jeová Deus, eu louvo e agradeço a Jesus Cristo, seu Filho amado, porque Ele é bom e tem nos guardado e tem nos livrado. Que Deus abençoe a todos os seus familiares, que eles possam nos livrar de todo o mal e que você possa estar sempre buscando do Senhor revestimento espiritual e que eu e você possamos estar sempre buscando do Senhor Deus, sabe, o temor, buscando do Senhor Deus a salvação, que é o plano que Ele tem na minha e na sua vida, amém? E que possamos estar em oração pela vida desses irmãos, pela vida dessa irmã, dessa pastora, que possamos estar entregando ela, entregando a família dela, todas aquelas crianças, todo aquele povo ali, ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe o que fazer, sabe? Então tá aí o meu pedido, tá aí o meu desejo. Eu peço a Deus que você também esteja em espírito de oração. Val, Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Leonildo também, Deus abençoe Leonildo Oliveira. Deus é bom. Deus abençoe a todos, amém? Deus é bom. Deus é bom. Até a próxima. Compartilhe essa live e inscreva-se no meu canal. Edson Santana de olho na verdade. Deus é bom. Ademir, Deus abençoe Ademir, instalador de antena. Meu irmão Ademir, Deus é bom. Glória a Jeová Deus.